Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma prosa com Bertaglia. A prosa que está ficando cada vez mais interessante, trazendo pessoas do bem com aquela gana, aquela vontade de compartilhar suas experiências e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos trazer um tema aqui extremamente interessante para você assistir. De estagiário a presidente e na mesma empresa. As carreiras, elas são extremamente interessantes. Seguidas vezes, ao presenciarmos pessoas nas mais altas posições das empresas, poucas vezes conseguimos imaginar todo o processo de ascensão que ocorreu. Foram buscas, desafios, dedicação e, logicamente, uma empresa que abre espaços para conquistar as oportunidades. Seguramente, estas pessoas experimentaram momentos, ora de menor visibilidade e ora não encontrando sequer uma cadeira para sentar. Esta pode ser a história de muitos dos principais executivos das empresas que construíram seu nome e fama, mesmo começando do zero. E isso depende de muita persistência e disciplina. E eu tenho um amigo que galgou posições começando como estagiário e assumiu posições executivas de relevância no Brasil, na mesma empresa. E para refletir e prosear comigo sobre esse assunto, terei o privilégio de trazer o meu amigo Ricardo Emerick. Meu caro Emerick, fantástico, que honra, que orgulho, meu amigo, tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Berta. Para mim que é um prazer poder reencontrar os amigos, poder estar abrindo esse espaço aqui com você. Parabéns mais uma vez. Eu estava comentando um pouquinho antes aqui como é importante ter tantas conexões, quantas pessoas interessantes, quantos amigos você está trazendo. E não é fácil realmente movimentar toda essa galera com todas as agendas e você sempre trazendo novidades, sempre trazendo o pessoal para poder colaborar aí com toda a comunidade. Parabéns, parabéns. Gratidão, meu amigo. Você sabe que nós estamos aí nos aproximando de 200 prosas, né? E, Uau! e Emerick, você tem uma história fantástica aí na HP. Vamos debruçar um pouco sobre esse tema e Vamos. conversar um pouco sobre a sua história na HP, Emerick? Fala um pouco aí para gente. Claro, claro, com o maior prazer, Berta. Eu entrei na HP em 1989, então eu tenho mais de 30 anos da HPE. Eu entrei como estagiário, como você brincou aí comigo no início. A minha primeira função foi realmente trabalhar no que era o departamento de reparo local. A gente trabalhava para fazer o reparo dos componentes e eu era técnico de eletrônica, formado pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Essa foi a minha primeira entrada no mercado de trabalho como técnico de eletrônica. E logo depois, quando eu estava finalizando o estágio, um dos líderes nossos chegou a mim e falou: Olha, eu queria te contratar, mas só tem um problema, você nem está liberado do Exército ainda. Então, essa foi a primeira expectativa, né? Liberar do Exército e poder voltar. Então, quando eu acabei de liberar do Exército, quando eu tive realmente a baixa do Exército, eu entrei em contato com ele e falei: Olha, estou liberado do Exército, posso voltar? E aí voltei e fiz a entrevista na época com várias pessoas, inclusive com quem depois foi ser o presidente da HPE, da HP naquela época, o Carlos Ribeiro. O Carlos Ribeiro foi uma das pessoas que me Nossa, o entrevistou. grande Carlos Ribeiro. Exato, foi uma das pessoas que me entrevistou para eu começar dentro da HP. Então foi a minha entrada na HP, como técnico eletrônico e aí fazendo atendimento em campo. E como é que você sente essa escalada dentro da HP? Isso que é interessante, né, o Ricardo Emery, porque, na realidade, você falou do começo, né, e a partir disso você foi galgando, foi escalando dentro da organização, chegar na posição que você está hoje. A HP é uma empresa É. que tem uma cultura fantástica, né? Eu trabalhei aí, nós trabalhamos Opa, juntos aí é, na HP. Eu queria que você comentasse um pouco dos desafios, de dar os passos, de galgar posições e liderar pessoas, porque aí também tem o lado da organização que dá as oportunidades e, logicamente, a pessoa busca essas oportunidades. Então, é uma situação de ambas as partes, né, Ricardo?
É. Não, legal. Eu comecei realmente na área técnica e trabalhei bastante tempo na área técnica. Eu acho que na área técnica eu chamo da minha fase 1 de desenvolvimento. Foi onde eu acabei investindo muito na minha formação. Então, eu comecei como técnico eletrônico, logo depois eu fiz a faculdade de análise de sistemas, depois eu procurei algumas especializações e sempre eu buscava entender o que o mercado estava buscando. E a forma como eu buscava isso, hoje a gente tem Google, hoje a gente tem uma série de ferramentas, mas naquela época tinha alguns job posting, né? São os jobs que eram as novas posições que eram colocadas na saída do refeitório. E eu olhava na saída do refeitório tudo que estavam pedindo e falava, poxa, isso eu não sei, poxa, isso é legal, isso eu tenho que me preparar. E eu sempre fui, então, estudando e buscando me preparar com isso. Isso foi o começo da minha carreira. Eu considero que essa fase 1, onde eu estudei bastante, então, como eu falei, foi a época da faculdade, foi uma época de formação. E eu tive a minha formação baseada em 3 pilares. A área de tecnologia de informação, com a faculdade que eu fiz, a área de gestão de projetos, que eu acho que é uma disciplina incrível, você tem uma possibilidade realmente de entender como fazer a execução acontecer, e também a área de qualidade, também foi uma das áreas que eu investi bastante tempo aí na minha formação de Black Belt para que eu pudesse ter esse conhecimento. Então essa foi a primeira fase. E na primeira fase, o que era interessante é que eu aprendi que a certificação era importante. E todo mundo brincava, né? Falar, mas o que é mais importante, né? Você viajar com um piloto que tem certificação ou que tem horas de voo? Eu falei, eu quero que o cara que tem certificação e horas de voo. Então eu vou fazer os dois, né? E foi assim que eu fui buscando, porque eu aprendi também que com a certificação você acaba estudando 3, 4 vezes mais do que se você não tiver algum desafio para provar o conhecimento que você está adquirindo. E já que você mergulhou na piscina, cara, nada até outro lado, a forma, faz a certificação e passa por isso. Essa foi a minha primeira fase na HPE. Depois eu acabei assumindo algumas posições gerenciais, tive a oportunidade de inclusive, passar o que eu brinco com o pessoal para o outro lado do balcão. Eu fui responsável pela área de TI da América do Sul por 4 anos, então, uma forma diferente de ver a tecnologia, eu estava sempre servindo a quem estava dentro da empresa e dessa vez eu estava sendo servido pela tecnologia. Então, foi uma segunda fase que eu comecei e foi onde eu entrei na carreira gerencial. Carreira gerencial para mim foi um grande aprendizado, porque uma coisa é você ser o pianista, outra coisa é você ser o maestro, né? Então você pode ser um excelente músico, mas na hora que você vai coordenar uma equipe e colocar todo mundo na sua melhor posição, os desafios são totalmente diferentes. E depois eu tive uma terceira fase, que foi a fase onde eu já comecei a ser líder de líderes e que altera bastante também a forma como a gente trabalha, as tomadas de decisões que você tem que fazer e algumas coisas que eu aprendi. Então, uma das coisas que eu aprendi era nunca deixar de ter a conexão com a operação, para que você tenha essa sensibilidade de realmente como é que está o mercado, como é que está a tua equipe, como é que está a organização como um todo. Então, eu sempre obtive isso através dos cafés, e até como eu comecei na HP, na área técnica, eu acabei viajando muito por isso e tinha muitas pessoas, muitas conexões na operação que me permitiam fazer essa mudança. E nessa época, quando eu estava na diretoria, foi onde eu tive a experiência de poder começar a ter diversas outras experiências em outras áreas, por exemplo, de vendas, área de gerência de negócios, que acabaram expandindo ainda mais e que me deram a condição de poder estar na posição que eu estou hoje. Olha que bacana, o que você vem trazendo aqui para nós, o Ricardo, é fantástico, porque é uma experiência de vida, uma experiência de carreira. Você sabe que as pessoas que nos acompanham aqui na Prosa Convertaglia, nós temos um grupo bastante heterogêneo. Então, nós temos estudantes, nós temos os profissionais, temos os professores, e Uhum. seguramente essa devoção, né, e essa ascensão que você tem em relação à sua carreira serve de lição para muitas pessoas. É fantástico isso. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Eu acho que essa pergunta ela é extremamente interessante porque ela vem pela perspectiva de carreira. E nessa perspectiva de carreira, o Ricardo, a pergunta é a seguinte: você planejou tudo isso até chegar a líder de líder? Como é que foi isso? Bem, a verdade é que eu fui sempre me preparando para alguma condição de maior desafio. Se eu falar para você quando eu entrei ou quando eu estava em alguma fase da minha carreira, se eu me imaginava na posição que eu estou hoje, talvez não. Agora, Uhum. como
eu sempre esperava estar contribuindo mais. Então, eu fui buscando sempre me preparar para poder estar contribuindo mais. E na hora que você acaba se preparando para contribuir mais, você vai acabando tendo outras portas, outras oportunidades, né? Até as pessoas algumas vezes me perguntam, falam assim, cara, mas 30 anos, mais de 30 anos na mesma empresa, eu acho que a pergunta tem que ser o seguinte, é 30 anos na mesma função? Uhum. Porque essa talvez seja a grande discussão. Ou seja, se você tem outras experiências, se você tem a possibilidade de estar fazendo alguma coisa diferente, você está se mantendo atualizado, está se desenvolvendo, não importa muito se você está na mesma empresa, né? E isso foi uma das coisas que eu senti. Então, eu não tive nunca necessidade de sair da HPE para ter a minha realização profissional. Então, eu sempre consegui obter através de novas posições, novos desafios, novos projetos, sempre a condição de estar nesse processo de desenvolvimento. Eu falo muito que, para mim, o meu processo de tomada de decisão é uma pirâmide, né? É uma pirâmide, não, é um triângulo, melhor dizendo. Então, a minha base, a minha família, são os meus valores, como eu sou como pessoa, independente de qualquer coisa, né? Aquela história de, se você está numa ilha, quem você é? Então, essa é a minha base. Depois eu tenho um outro, que é o outro lado do triângulo, que é o desenvolvimento. Eu sempre busquei oportunidades onde eu via que eu estava me desenvolvendo. E o outro, obviamente, que é a condição de como é que é o retorno que eu vou ter frente a esse esforço que eu vou colocar, frente ao que eu vou ter que balizar com a minha família. E esse equilíbrio desse triângulo que vai fazendo. Então, não estava buscando ser o presidente, o líder da HPE Brasil, mas naturalmente eu fui me preparando e fui colocando aí peças no meu desenvolvimento que acabaram dando a oportunidade de optar onde eu estou hoje. E é muito interessante o que você fala, ô Ricardo, até pela perspectiva do desafio. Eu peguei duas palavrinhas aí que para mim foram fantásticas, né? Pela perspectiva do desafio e da contribuição. Você falou muito você usou muito a palavra contribuição, que é uma condição, por exemplo, que a organização olha para você, ou seja, é a sua gana, a sua vontade de contribuir para alguma coisa na organização e a organização enxergar que você está contribuindo. Então, é unir o útil ao agradável e a perspectiva do desafio, que é uma outra coisa extremamente interessante. Aqui, ó, logicamente, é uma comparação não tão longa quanto a sua, você tem 30 anos, mas eu trabalhei 21 anos na Unilever e eu nunca fiquei mais de 2 anos na mesma função. E é interessante isso que você está colocando, porque, ok, uma coisa é você ficar 30 anos na mesma função, né? Ou seja, martelando aquele trabalho que, sei lá, tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não conseguiria e acho que Uhum. o seu perfil também não leva a essa situação. E quais foram os principais desafios encontrados, se é que você pode comentar alguns, o Ricardo, nessa sua escalada? Assim, eu acho que eu tive vários desafios que me movimentaram a me desenvolver. Então, desafio desde eu não sei alguma coisa técnica, então eu preciso me preparar tecnicamente para essa situação. Desafios relacionados a novas situações que tenham, ou de mercado, ou da própria mudança da companhia, mas talvez o maior desafio que eu posso compartilhar com vocês é quando quase eu saí da companhia, né? Então, teve um período onde praticamente a minha posição foi extinta, e eu fui comunicado que no próximo ano eu não estaria mais na companhia. E o meu maior desafio foi, naquele momento, tentar entender o que estava acontecendo, porque eu já tinha muito tempo de companhia, então você imagina você receber uma notícia dessa, é como comentei quando a pessoa me falou, eu falei, olha, eu me sinto como se alguém falasse que eu não poderia mais trabalhar na minha companhia, porque eu me dediquei tanto e eu tenho tanto afinidade com a empresa, que alguém falar para mim que eu não estou mais na empresa, e alguém falar assim, olha, você não está mais na sua companhia. Eu não separava mais isso sendo uma outra companhia ou sendo a companhia de alguém para quem eu trabalhava. Eu tinha realmente aquele sentimento de proprietário mesmo, de dono da empresa. Então, esse foi um grande desafio e uma das coisas que eu acho que me sustentou nisso foram os valores que eu acabei, inclusive, aprendendo durante a minha vida profissional e que se misturam um pouco com a minha vida pessoal e que naquele momento eu falei, bem, se fechou esse ciclo, ótimo, então vamos fechar da melhor forma possível, vou tentar ajudar todas as pessoas que estão passando por esse processo, talvez, e que não tenham essa visão, essa experiência, essa oportunidade que eu estou tendo de ter essa serenidade de entender que talvez tenha fechado o ciclo. E com isso acabou a coisa acontecendo de uma tal forma que eu estava tão ainda integrado na empresa que, primeiro,
em nenhum momento me viram fora, e as coisas foram começando a passar para mim como outros projetos, como outras áreas, e o que era para ser uma saída minha virou, na verdade, uma fortaleza onde eu me desenvolvi ainda mais e voltei como eu estou voltando hoje, né, como líder da companhia. Olha que fantástico. Ricardo, eu vou dizer o seguinte para você, meu amigo. A sua contribuição está sendo extremamente relevante. O primeiro tempo aqui da nossa prosa está terminando. Nós vamos para o segundo tempo. E eu gostaria de explorar contigo, o Ricardo, um aspecto da sua carreira que é exatamente a construção, o foco nas competências, embora você, de alguma maneira, tenha pincelado alguns deles, eu queria entrar um pouco mais fundo, mas pelo aspecto do que você usou como elementos de competência para poder galgar posições e vencer na carreira, como você tem vencido, e o que poderia ser dito para os jovens ou para os executivos. Vamos nessa, isso no segundo tempo, pode ser? Vamos lá, vamos, claro, Beto, vamos embora. Ricardo, meu amigo, essa prosa está fantástica. Você falando um pouco da sua vida aí, dando uma lição ou trazendo uma lição para as pessoas que estão acompanhando aqui a prosa com Betaglia. Fantástico, sensacional. E eu queria, aquilo que eu falei no finalzinho do primeiro tópico, é o que eu queria explorar agora, o Ricardo, essa construção da carreira em termos de competências, de liderança. Hoje se fala muito do líder do futuro, das competências, da empatia, comunicação, inteligência emocional, tanta coisa, e eu gostaria que você explorasse um pouco isso, trazendo para as pessoas que nos acompanham uma espécie de um aconselhamento, de uma mentoria, né, pela experiência e pela posição que você ocupa aí. Legal, legal, Beto. Primeiro eu não acho que eu posso ser mentor ou conselheiro de alguém. Eu vou falar um pouquinho do que funcionou para mim e talvez as pessoas comecem a entender que isso também se aplica para eles e que bom, né? Ou a menos também se criticar a forma como eu vejo já é um aprendizado para eles também, porque mostra a consciência que eles têm no que eles acreditam que realmente funciona. Para mim, praticamente, como eu estava comentando no primeiro bloco, eu tive uma primeira fase que é uma fase muito técnica, então talvez os fundamentos mais técnicos que eu tenho hoje foram construídos nessa primeira fase, mas uma segunda fase que se mistura um pouco com os primeiros fundamentos, eu comecei a ter muito o lado pessoal. Então, entender as pessoas, escutar as pessoas, saber quem era aquele ser humano, né, que está atrás daquele profissional que a gente vê no dia a dia, e muitas vezes fantasiado ali, sem passar para você todas as dificuldades que ele está tendo na casa dele, todas as dificuldades que ele está tendo pessoalmente. Então, quando você começa a ter essa visão do ser humano, isso facilita muito a tua condição de liderança, porque quando você descobre quem é a pessoa e como ela age, você consegue ter um resultado muito melhor, porque você sabe até como você estabelece o segundo ponto que eu acho muito importante, que é a comunicação. Então, se o primeiro ponto para você poder trabalhar numa liderança um pouco mais tranquila é poder entender o ser humano, entender o que tem em volta, e quando eu falo entender o que tem em volta, eu nunca busquei invadir a privacidade, mas eu busquei entender o momento que o profissional estava. E não é saber ou perguntar da sua mãe, do seu pai, do seu filho, mas você sente, você entende no momento que você começa a ter um contato maior com o profissional. E aí, quando você estabelece isso, você consegue estabelecer uma melhor comunicação. Então, também eu comento com muitas pessoas que, para mim, ter habilidade de comunicação, ter habilidade de ser claro, de ser conciso, de poder ser objetivo, de exigir que o ambiente seja bastante transparente, não só de você, mas dos outros líderes que estão com você, faz com que essa comunicação flua de uma maneira muito boa. Então, acho que esse é outro ponto importante no quesito de liderança. E continuando nessa minha carreira, eu também entendo que outra competência importante também é você entender que algumas decisões são difíceis serem tomadas, mas elas podem ser difíceis em um contexto menor, mas elas fazem sentido para um contexto maior. Então, essa dualidade que muitas vezes a gente vive de tomar uma decisão que você pode estar sentindo muito para um determinado aspecto, mas que vai te dar a condição de você poder crescer a empresa e poder servir a muitos mais, eu acho que também é outro desafio que todos os líderes vivem. Como é que a gente trabalha nessa dualidade? Como é que eu faço que uma decisão que talvez pontualmente ela não seja bem recebida, mas para todos ela faz sentido e ela pode levar a companhia? Então, acho que trabalhar
tanto do ponto de vista técnico de fundamentos, depois conhecer o ser humano, trabalhar na comunicação e ter essa condição de poder saber que você vai viver constantemente numa dualidade e a sabedoria vai estar exatamente em tomar a decisão para que o todo seja melhor, eu acho que é um pouco do que eu acabo convivendo e o que me ajudou no meu processo aí de desenvolvimento. Olha que bacana, sensacional a sua colocação. Um outro ponto que eu queria estabelecer uma conexão, ô Ricardo, com tudo isso que você está falando, é o aspecto cultural da empresa. Ou Ah, seja, tem que existir uma amarração, uma conexão, vou chamar de conexão, acho que fica melhor até, uma conexão entre os seus valores e os valores da organização. Como é que você pode explorar esse assunto com a gente? eu acho incrível você ter colocado isso, porque é um pouco do que eu respondo quando as pessoas falam, poxa, mas quando te comunicaram que você já estava para sair da companhia, por que você não tomou a decisão realmente de começar a fechar as coisas, guardar as coisas, fechar a gaveta e começar a procurar um outro emprego, outra coisa? Eu falei assim, porque isso ia totalmente contra os valores. Então, se você está preso à companhia porque você compartilha valores relacionados às pessoas, valores responsáveis ao comportamento ético que tem a empresa, você não consegue fazer uma decisão dessa porque você sabe que você vai estar ferindo a coisa mais central que você tem, que são os seus valores. Então, para mim, você começar a trabalhar numa empresa, e essa foi a minha alegria de poder ter encontrado no meu primeiro momento uma empresa da qual eu compartilhava meus valores, você conhece muito bem, o HPUA, o centro, as Uhum. regras da garagem, então, tudo isso para mim fazia tão sentido que eu acabei me conectando com uma empresa porque eu não conseguia me separar. Até eu acho que tem uma coisa interessante que a gente fala assim de work-life balance, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem o work and life, não tem mais um work-life balance, porque as coisas se misturaram. E quem duvidava um pouco disso viu as empresas invadirem as casas e as casas invadirem as empresas nesse processo que a gente teve agora de pandemia. Então, quando você tem essa conexão e quando você não separa mais o work e o life, quando elas são juntas, você precisa ter essa conexão de valores. É isso que te mantém, é isso que faz com que você tome as decisões e que deixe você sereno em qualquer que seja o momento mais crítico que você possa passar, como eu comentei, que me comentaram que eu já estava fora da companhia. E voltei, né? Olha que bacana, esse ponto que você trouxe, ele é crucial dentro da perspectiva de relacionamento com a empresa e relacionamento com a família, ou seja, sempre houve uma discussão ou um debate em torno da qualidade de vida, né? Como é que você dá o tempo, ou dedica o tempo para a família, ou como é que você dedica o tempo para o trabalho. E isso que você falou, né, do work and life, né, o work and family, ou coisas desse tipo. Inclusive, eu li um livro recentemente, do Domênico, um italiano, que é É, o Ócio Criativo. Né? Não sei se é. você conhece esse livro. Sim, sim. E ele é fantástico, porque ele coloca exatamente isso. Existe uma dificuldade realmente de você separar, e você não precisa separar, mas ao mesmo tempo você precisa encontrar esse tempo, que é o ócio criativo, seja ele no meio do trabalho, fora do trabalho, ou seja no meio da vida familiar. O que ele diz é não tem um limite, não tem uma fronteira que separa uma coisa da outra, que é exatamente o que você está falando, né, Ricardo? É isso mesmo, Berta. E é muito interessante, por isso que eu falo que, para mim, quando eu olho aqueles dois carinhas na garagem, e como eles faziam a gestão, e quando eles já falavam de gerenciamento por objetivos, quer dizer, eu não estou fazendo controle de horas, eu não estou sabendo se você entra, ou se você sai, ou que horas você faz. Isso faz com que a gente aprenda desde esses primórdios e acabe vivendo numa cultura de que efetivamente o que a gente está buscando é atingir algum objetivo e não necessariamente trabalhar horas, né? Então, acho que essa é a grande diferença. E quando você faz com que não tenha mais essa quebra, você acaba fazendo com que o trabalho seja parte da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e com uma alegria que acaba contagiando também as pessoas, porque não é ruim, não precisa ter uma sexta-feira para você falar, ufa, agora acabou o trabalho. Não, porque na hora que você está num momento que a tua criatividade, nós estamos na época dos dados, da inteligência, da tomada de decisão, você vai falar o seguinte, que às 5 horas da tarde de uma sexta-feira você não é mais inteligente, que você não pode mais ser criativo, que você não pode ter mais ideias. Não, você pode ter ideias, como você também pode, e esse que eu acho que é o balanço,
durante um dia, de repente, está com seus filhos, com a tua família, está almoçando, está tendo algum movimento para integração, para poder participar. Eu sei que os nossos pais foram criados de que trabalhavam aí no ambiente fabril e que não podiam ir na escola para ver um filho. E se eles eram vistos na escola, era porque ou estavam desempregados ou porque estavam matando o trabalho. Hoje Uhum. não, hoje eu estou lá porque eu estou vendo meu filho e depois eu vou trabalhar e essas coisas vão se integrar. Então a gente tem que usar toda essa abertura que hoje a tecnologia permite, a nova cabeça que hoje a gente tem, para realmente parar de fazer essa diferença, porque senão a gente sempre vai acabar até ensinando para os nossos filhos que o trabalho não é ruim, porque você tem o work e life. Né? E aí você tem que fazer um balanço de tudo isso. E quando você mistura e quando você traz isso tudo junto, você fica muito mais agradável, foi muito mais agradável. Olha que bacana, sensacional. Na realidade, nós tocamos alguns pontos aqui que são cruciais dentro do aspecto de liderança, ou na perspectiva da liderança. Nós falamos de cultura, nós falamos de organização, nós falamos de família, qualidade de vida, como desvincular, falamos um pouco de mentoria, falamos de carreira, É, né, de excelência, de competência e tal. Ricardo, nesse mundo que nós estamos vivendo agora, que a gente chama de mundo VUCA, né? é, Volatilidade, incerteza, é. complexidade, ou seja, tem muita mudança, né? E agora esse mundo virtual, como é que você enxerga a liderança dentro desse aspecto em relação ao que era no passado? Há uma mudança crucial? As pessoas precisam se adaptar? Como é que você enxerga isso? Eu acho que sim, principalmente se a gente pensar que num primeiro momento a gente tinha um momento muito de simplesmente eficiência. E por que eu falo simplesmente eficiência? Porque eu não acho que o mundo que nós estamos agora não tenha que ter essa eficiência. Eu acho que tem que ter essa eficiência. E algumas vezes as pessoas falam assim, né, não vou apresentar projetos Agile, vou implementar Agile, e você olha assim e fala assim, não, 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 está errando a ferramenta, porque a ferramenta para isso é eficiência, continua sendo eficiência. Então eu acho que a grande mudança que teve é que naquele primeiro momento talvez a gente estava numa maturidade onde a eficiência era a coisa mais importante. Agora, eu acho que a gente tem uma mistura de ter a necessidade de ter a eficiência com a necessidade de se criar. E por que, que a gente tem a necessidade de se criar? Porque as revoluções das mudanças aumentaram a sua velocidade. Ah, mas isso daí é meio jargão. Eu falei, não é jargão, é porque algumas coisas, inclusive da tecnologia, permitiram isso. Então, você tinha que ter uma série de estrutura no passado para poder estabelecer uma nova ideia. Agora você tem essas estruturas na nuvem, essas estruturas através de um crowdfunding. Então você tem outras formas que a tecnologia muitas vezes foi a que proporcionou para que você possa ter. Então é normal que tenha essa maior velocidade e essa maior velocidade cria esse ambiente incerto, cria esse ambiente volátil, esse ambiente mais complexo porque a gente tem várias alternativas, mas ao mesmo tempo vai ter momentos de eficiência, vai ter momentos que você vai ter que pegar aquela tua ideia e executar talvez nos padrões mais conhecidos que existiam na gerência de projetos, de você estabelecer um escopo, de poder fazer um controle. Ah, mas você tem que pivotar, tá bom, mas você sabe pivotar quando você controlou alguma coisa e agora sabe que está errado, senão você não sabe que é a hora de pivotar. Então eu acho que existe agora um balanço. Então, sim, eu acho que tem uma mudança dos líderes, essa mudança vem para que a gente entre num novo mundo, mas que a gente não perca os fundamentos que nós desenvolvemos e que nós aprendemos no primeiro mundo. Porque acho que esse balanço é que faz o profissional do futuro, faz o líder para tomar vantagem de tudo que a gente aprendeu nesse ciclo de maturidade que a gente teve no mundo empresarial. Uau! Fantástico, Ricardo. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. A prosa está chegando ao final. Poxa Passou muito vida. rápido, você nem É muito percebeu. rápido, muito rápido, muito rápido, Foi muito muito rápido. bacana, Ricardo. Uma gratidão enorme, meu amigo, em você ceder um pouco do seu tempo. Eu sei que é precioso o tempo, e é difícil encontrar um espacinho na agenda para vir aqui prosear comigo, e deixar uma mensagem tão bacana que você está deixando para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. Não, Berta, para mim é um prazer, é uma diversão. É que nem você falou, já está acabando e é aqueles papos que a gente fica em horas, né? E que bom que a gente tenha alguma oportunidade de fazer isso e nós aprendemos a fazer isso,
porque a gente só sabia fazer isso pessoalmente, a gente só sabia fazer isso talvez ali junto a algum local mais agradável do que simplesmente a tecnologia. Mas agora a gente está conseguindo até fazer o uso da tecnologia para isso, que permite que, ao mesmo tempo que talvez não seja tão bacana, que eu não estou vendo você, não estamos nos abraçando, mas por outro lado nós estamos podendo expandir isso para um horizonte muito maior, e que antigamente talvez se reservasse a uma mesa, a uma sala, e agora a gente está indo muito mais além. Então, parabéns pela iniciativa, me sinto privilegiado de poder estar aqui com você, muito contente mesmo de poder ter esse espaço aí com você, e frente aí todos esses 180, quase 200 profissionais que eu tenho uma grande admiração, e você sabe que alguns são meus amigos do peito, meus padrinhos de casamento, então são pessoas assim que eu tenho um carinho enorme mesmo. Olha que bacana. Meu amigo, ao infinito e além. Um Um abraço um muito abraço forte, viu? forte aqui de Itatiba para você. Tudo de bom. Obrigado, um abraço, Berta. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Tchau, tudo de bom.